Em 2012, o Grande Colisor de Hadrons, ou LHC para quem for mais íntimo, observou pela primeira vez uma partícula prevista teoricamente 50 anos antes, o bóson de Higgs. Essa descoberta foi considerada de extrema importância para a ciência moderna, e inclusive foi tópico de diversas notícias ao redor do mundo, sendo possivelmente o maior acontecimento científico da década. Um ano depois dessa descoberta, os físicos Peter Higgs e François Englert receberam o Prêmio Nobel de Física pela previsão da existência do bóson de Higgs. Ou seja, é bastante importante. Mas antes de entendermos o quão impressionante isso tudo foi, eu vou contar uma breve história da física de partículas. Em 1887, nós descobrimos o elétron, a primeira partícula descoberta na física moderna. E no começo do século XX, as outras partículas que formam o átomo foram descobertas. O próton em 1919 e o nêutron em 1932. Na época, o próton, o nêutron e o elétron eram considerados partículas fundamentais e eram a base para o nosso entendimento do átomo e da matéria até então. Com essas descobertas, uma pergunta natural é: será que existem ainda mais partículas? Inclusive, já haviam propostas de novas partículas, como a antimatéria, que teve a sua existência comprovada em 1932 com a descoberta do pósitron. A descoberta da antimatéria marcou o começo de uma caçada por novas partículas. E até o fim dos anos 40, encontrar uma era considerado uma grande descoberta na física. Só que a natureza, como sempre, gosta de desafiar os cientistas. Se eles queriam mais partículas, eles acharam mais partículas. Só que eles acharam tantas que isso basicamente se tornou um problema. Em poucas décadas foram descobertas literalmente centenas de novas partículas, como por exemplo, muons, neutrinos, mesons K0, K+, e K-, mesons Ki+, e menos, e claro, os mesons Pi0, Pi+, e Pi-. E não podemos nos esquecer dos meson delta, como delta-, delta-0, delta+, e claro, o delta++, porque aparentemente tudo isso existe. Eu literalmente poderia passar o resto do vídeo falando o nome de partículas, mas eu vou poupar vocês disso. Em resumo, para cada letra do alfabeto grego, os físicos encontraram umas 4 partículas mais as suas antipartículas. Inclusive, eles se referiam a isso como o zoológico de partículas. E ninguém tinha a menor ideia de como explicar tudo isso. Se antes os físicos usavam partículas para descrever como a física funcionava, agora a natureza jogou tantas partículas na cara deles que o problema se inverteu completamente. Era preciso encontrar algo na física para explicar de onde vinham todas essas malditas partículas. Caso essas inúmeras novas partículas fossem todas fundamentais, os físicos muito provavelmente teriam encerrado a física naquele momento e ido para casa tomar um banho relaxante. Catalogar e entender a relação de todas essas partículas seria um trabalho sobre-humano. Então uma abordagem diferente era necessária. E para isso, o modelo padrão de partículas foi proposto. Com apenas 21 partículas fundamentais, o modelo padrão explica a composição de todo o zoológico de partículas e de quais jeitos essas partículas precisam interagir umas com as outras. O modelo padrão era uma ideia extremamente promissora e interessante, e os físicos decidiram apostar nela. Só que tinha um problema. Muitas das partículas do modelo padrão não tinham sido descobertas, e descobrir elas se tornou a missão da física de partículas. Mas uma dessas partículas era especialmente problemática para ser detectada: o bóson de Higgs. Por um lado, o bóson de Higgs é a partícula-chave do modelo padrão. Sem o bóson de Higgs, o modelo padrão simplesmente não funciona. Por outro lado, o bóson de Higgs não é o tipo de partícula que realmente atua nas escalas da física atômica e nuclear, que é justamente a escala em que a maior parte dos experimentos são montados. E isso torna esse bóson uma partícula extremamente difícil de ser detectada experimentalmente. A partícula mais importante é a mais difícil de ser encontrada. A natureza tem de fato um toque dramático. Ok, então o que foi preciso para detectar algo tão ilusório como o bóson de Higgs? 2 coisas simples. Primeiro, você precisa construir o maior acelerador de partículas já visto na história. E segundo, você precisa inventar a internet como a conhecemos. E é isso mesmo, eu não tô zoando. As primeiras partes da internet moderna foram construídas para que as diversas universidades envolvidas na busca do bóson de Higgs pudessem se comunicar de forma eficiente. E sabe o que mais você pode fazer com a internet, além de descobrir a partícula mais importante da física? Aprender. Esse vídeo foi feito em parceria com a Alura, que é o melhor lugar da internet para você aprender habilidades novas em português. Os físicos que trabalhavam no CERN se depararam com um problema que não era puramente físico. Eles precisavam de uma maneira eficiente de transmitir informação entre os vários laboratórios que participavam dos projetos. E esse é um dos vários exemplos de como ter habilidades diferentes transforma você em um ser humano cheio de ferramentas no seu arsenal. Na Alura você pode aprender desde programação em diversas linguagens até edição de vídeos, design, inovação e gestão. Tudo isso com uma assinatura. Você não precisa pagar separadamente por cada curso. Você tem acesso a todos eles com apenas uma assinatura. E o melhor de tudo é que essa assinatura tem um desconto especial para quem assiste os vídeos do Ciência Todo Dia. Então cliquem no link que está aqui na descrição e comecem a aprender algo novo hoje mesmo. Mas agora deixando um pouco de lado a história da criação da internet, porque ela merece o seu próprio vídeo.
Vamos voltar para a física. O princípio fundamental por trás de um acelerador de partículas é a famosa equação E igual a mc² do Einstein. Essa equação nos diz que a energia e a massa são equivalentes, e que é possível transformar tanto matéria em energia quanto energia em matéria. E a velocidade da luz ao quadrado é simplesmente a taxa de conversão. É tipo a taxa de câmbio do universo. O princípio do acelerador de partículas é acelerar partículas a altíssimas velocidades, mas altíssimas velocidades significa altas energias. E daí você colide a partícula em alta energia com um átomo, fazendo a energia do movimento se transformar em novas partículas. No caso do LHC, ele faz núcleos atômicos girando a 99,99999% da velocidade da luz colidirem com outros núcleos atômicos na mesma velocidade. E isso gera uma quantidade enorme de energia num espaço muito pequeno. Os átomos são acelerados utilizando campos magnéticos e elétricos gerados por ímãs supercondutores. Esses supercondutores funcionam em baixas temperaturas. Por conta disso, é preciso refrigerar os 26 quilômetros do anel a temperaturas criogênicas, uma tarefa de engenharia excepcionalmente complicada. Essa é a maior aplicação de supercondutores no mundo todo. Além disso, toda a tubulação que os átomos percorrem precisa ter um vácuo extremo para impedir a perda de energia. Ou seja, é preciso fazer vácuo em 26 km de tubo. Uma vez que os átomos girando em sentidos opostos nos túneis do LHC atingem sua velocidade máxima, eles são colocados em rota de colisão. Essa colisão em altíssima velocidade gera temperaturas de 1 quadrilhão de graus Celsius em um espaço do tamanho de um núcleo atômico. Essa temperatura é alta o suficiente para vaporizar um núcleo atômico, o que libera uma quantidade imensa de energia. E de acordo com E igual a mc², essa quantidade de energia é liberada na forma de partículas de matéria. Essas condições são tão extremas que basicamente todas as partículas do zoológico inteiro podem se formar durante a colisão. Isso é tipo ir em um zoológico com 10 mil leões e um pinguim só para ver o pinguim. Eu queria ver um pinguim. O que complica o objetivo é que nós queremos achar apenas uma delas, o bóson de Higgs, que é a nossa chave do modelo padrão. Durante uma colisão, em torno de 1 bilhão de partículas cruzam esses detectores, gerando em torno de 1 petabyte ou 1000 terabytes de dados por segundo. É como procurar uma agulha num palheiro. Só que a palha está a 1 quadrilhão de graus Celsius e a agulha é menor do que um átomo. Por isso a região do anel do LHC onde a colisão acontece é cercada por detectores para os mais diversos tipos de partículas, com o objetivo de determinar a energia da colisão e quais partículas foram geradas. Se alguma dessas partículas era de fato um bóson de Higgs, os detectores vão contar pra gente. Armazenar e analisar todos esses dados é um trabalho muito grande para um laboratório só. Então esses dados são distribuídos para as inúmeras universidades e laboratórios envolvidos ao redor do mundo. É só através da colaboração de inúmeros pesquisadores que nós somos capazes de entender o que acontece nessas colisões extremas. E em 2012, todo esse trabalho duro se pagou. Depois de 4 anos de operação do detector, eles conseguiram achar exatamente o que eles buscavam. Uma das partículas detectadas em diversas colisões tinha as propriedades esperadas do bóson de Higgs. Ou seja, foi só em 2012 que nós descobrimos a última partícula do modelo padrão, o bóson de Higgs. E isso só foi possível graças à colaboração de inúmeros cientistas, engenheiros e uma diversidade de outros profissionais das mais diversas áreas. A detecção do bóson de Higgs é atualmente a joia da coroa da física de partículas. E a busca por essa partícula foi em parte responsável pelo desenvolvimento de tecnologias revolucionárias como a internet. Se a história da ciência nos ensina algo, é que a curiosidade humana é uma das nossas ferramentas mais preciosas. Muito obrigado e até a próxima.